quando você falou ali da reunião da ONU e declarações dos embaixadores, o embaixador da China também declarou que as ações dos Estados Unidos violaram a soberania do Irã, atribuindo ao ataque a definição de um golpe contra o regime da não proliferação nuclear. Quando a China tem um posicionamento agora oficial na ONU, isso pode trazer para o eixo do conflito o governo chinês, ou você acha que é muito cedo para isso, Tardelli? Eu acho que pode. Pode. Pode, porque o governo chinês é aquele governo que ele está assim, na arquibancada, ele está esperando os Estados Unidos, porque ele sabe que ele já é uma potência hegemônica, certo? Do ponto de vista tecnológico, pelo menos, não tem dúvida disso, mas não tem dúvida mais alguma disso. Podem não ser hegemônicos do ponto de vista bélico. A gente não sabe também qual o tamanho do arsenal americano. Eles gastaram trilhões de dólares, certo? É o maior orçamento do mundo em defesa. Uhum. Então, mas a China e Rússia, contra Israel e Estados Unidos é o pior dos mundos, porque tudo sugere um confronto aberto numa região muito estratégica mundialmente. Ali está o petróleo. O petróleo ainda, embora as pessoas falem de outras vias, outras alternativas energéticas, o petróleo ainda é a matriz energética mundial. Uhum. E dentro dessa definição, né, Tardelli, a gente não pode nunca esquecer o seguinte: quando os Estados Unidos atacam o Iraque com a famigerada caça ao terror e todas as justificativas que se embaralham e se assemelham à lógica de sempre, né? É caçar regimes autoritários, é caçar o terrorismo e anular um protagonismo imparável de energia nuclear. O Iraque era a quinta maior potência em produção de petróleo do mundo. O Irã é a quarta. Então, se fizeram o que fizeram com o Iraque para drenar o poderio econômico e surrupiar o petróleo do Iraque, que era a quinta, como que nós imaginaríamos que seria diferente na escalada com a quarta, a terceira, a segunda e a primeira maior potência, Tardelli? Mas eu acho que o Irã ele é muito maior que o Iraque. Né? Claro. Por isso a ofensiva também é maior. Só que você está provocando um inimigo mais forte, ou alguém que, por mais que tenha sido atacado nas bases militares, certo? Mantém. E outra, há um outro detalhe: eles não são vítimas, eles são mártires. É assim que os governantes se referem às pessoas que morreram. Uhum. São mártires. Mártir é aquele que exige dos outros a sua solidariedade. Se o presidente Trump imaginou que fosse fazer esse ataque, olha, eles vão se render porque vão perceber que nós somos infinitamente mais fortes do que eles, ele está enganado. A rendição não faz parte, né, do ideário muçulmano. Né? Não existe isso. Isso é uma traição à própria cultura muçulmana, né? A cultura islâmica, né? Que os torna completamente distanciados de qualquer possibilidade de rendição. Uhum. Pelo menos não a curto ou médio prazo. Eles vão, eu acredito, que dar uma resposta terrível. Terrível. O que virá agora é impossível dizer. O Estreito de Hormuz que a gente destaca, Tardelli, que ainda falta decisões por parte até mesmo da canetada do Ayatollah Ali Khamenei, mas que já está definido pelo parlamento iraniano para o seu fechamento, é onde circula mais ou menos 20% do petróleo mundial. Né? Sim. Isso provoca um choque de preços globais e também de abastecimento de energia. O impacto na economia
ocidental, por um lado, e da China pelo lado oriental. Além do conflito em termos dessas manifestações lá na ONU e outras manifestações oficiais, depois até eu vou comentar algumas com você, tem a outra frente da guerra, que é a questão econômica. Isso também pode ser um efeito de combustão, né? Acelerar o ingresso de alguns países para tentar não se abalar economicamente com os efeitos colaterais desse conflito, né? Vai ter que entrar uma turma do deixa disso aí, sabe? Você acha que aí o Mas, pessoal vai ter que ajeitar mesmo? mas está cada vez mais difícil essa turma ter, vamos dizer assim, penetração, né? Porque a agressão foi muito forte. Uhum, Né? Você vai exigir de alguém que esteja humilhado ou que esteja sob uma humilhação muito grande que não reaja. uhum. É muito difícil fazer isso. É muito complicado fazer isso. E uma coisa que a gente fica vendo assim, o regime do Ayatollah é um regime legítimo no Irã. E legítimo era do Shah Reza Pahlavi, que foi derrubado. E os Ayatollahs estão lá sem que haja qualquer manifestação de derrubado do regime. O Ayatollah é legítimo naquilo que ele faz, naquilo que ele determina, naquilo que ele pensa. Eu acho que essa diferença é uma diferença cruciante, né? Porque nós não conseguimos entender e entender a cultura do Oriente Médio. E o Irã, embora seja persa, ele faz parte dessa cultura islâmica. A gente tem que trabalhar com o outro lado do cérebro, Tiago. Não dá para você fazer nenhuma comparação com nenhum ideário de fé cristã. Olha. Algumas imagens aí, e aí, na verdade, um contingente das imagens de ataques a Tel Aviv, aí algumas ironias de uma youtuber, né, que tirava onda do povo palestino, depois a escalada, quase que uma timeline aqui com imagens e manifestações de personalidades, pessoas públicas israelenses, debochando, inclusive, do povo palestino e depois agora os ataques à própria Tel Aviv. Continua lá, só estamos ilustrando aqui, o Tardelli. Então, como é que você faz diante desse clima de deboche, de humilhação? Como é que você chega lá e diz, olha, vamos sentar e conversar? É. O próprio governo do Irã, né, Tardelli, ele foi chamado por algumas das lideranças globais aí a respeito da decisão sobre o canal de Hormuz, isso ontem, e falaram, por que não avançam nas negociações e na diplomacia? Aí o governo iraniano disse assim, mas diplomacia, gente? Nós estávamos de diplomacia até que do nada caiu uma bomba aqui em Teherã, e esses querem diplomacia do quê? Exatamente. Sabe como Você é? me bate, aí eu tenho que sentar e conversar para que você não me bata? É mais ou menos assim, né? Guardadas a É frivolidade você exigir de alguém que foi do exemplo. humilhado pelo ataque que, embora humilhado, supere a humilhação, reconheça a sua fragilidade e fale assim, olha, vamos acabar agora porque não queremos morrer mais. Não é assim. Não é desse jeito. O presidente Trump pode ter entrado num túnel sem volta. Uhum. A Kamala Harris disse, acho que sábado também, pela primeira vez, já a palavra impeachment passou a ser utilizada nos Estados Unidos. Eu falei isso, lembra, Tadeu? Nós É. falamos sobre isso outro dia aí, ó, e não tinha nem escalada de guerra, era só na tensão interna que o Trump chamava para si. Olha, é muito complicado, porque veja uma coisa: quando agora o presidente Trump disse que os interessados em visto americano, principalmente os estudantes, deverão abrir suas redes sociais para, aspas, pesquisa, né? Ele, o presidente Trump, admite, adota situações xenofóbicas que ele não pode
imputada a ninguém mais do mundo. Não há nenhum país mais avesso ao estrangeiro hoje no mundo que os Estados Unidos. É. Não existe. E é esse país que está invadindo um país que é um país que está lá, está mais de 5 mil anos lá. Você acha que 5 mil anos depois vão se render? Falar assim, olha, não, nós vamos render, a gente é fraquinho, desculpe o mau jeito. Mas, Thiago, vai ser um banho de sangue. E esse banho de sangue pode afetar a gente, sim. Embora as pessoas digam, não, mas todo mundo, um tem medo do outro, um tem medo de... Eu acho que um tem medo do outro até a página 4, sabe? Depois, se o Ayatollah não reagir, o iraniano reage. Porque quem perdeu sua casa, perdeu sua família, teve vítimas civis por um bombardeio estúpido, não vai, de jeito nenhum, ter cabeça, ter espírito para sentar e negociar, sabe? É. Ele agora quer retaliação. Inclusive, eu vou botar as imagens do encontro e vou fazer um resumo, mas com a ida do ministro da Defesa iraniano, Rússia, né, negociar a entrada para conversar com Vladimir Putin para negociar a entrada da Rússia mesmo, né? O Abbas Araghchi, né, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã, ele esteve com Vladimir Putin no domingo. E, de início, Putin condenou os ataques ao Irã como uma agressão sem provocação e sem justificativa. Putin já havia falado isso, agora fala na presença desta liderança iraniana. Ele afirma que a Rússia está tomando medidas para apoiar o povo iraniano. Em seguida, Araghchi disse a Putin que a agressão dos Estados Unidos e de Israel contra as instalações nucleares do Irã está gerando uma escalada diária no Oriente Médio. Também o presidente russo relatou que manteve conversas diretas com Donald Trump, com o próprio primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, além do presidente do Irã. O ministro do Irã descreveu as relações com a Rússia como próximas, amigáveis e estratégicas por natureza. O Kremlin relata que Putin manteve conversas com o primeiro-ministro do Iraque, com foco na escalada da situação em todo o Oriente Médio. Ambos os lados expressaram séria preocupação com os crescentes riscos aos mercados globais de energia desencadeados pela escalada regional. Eles também alertaram que as ações de Israel e dos Estados Unidos no Oriente Médio têm consequências extremamente perigosas. Então, quer dizer, dentro do tabuleiro da guerra tem esses aspectos também, né, Tardelli? Ele deu uma série de avisos, né? Fez como é que eu posso dizer assim, a ordem do dia, né? Ele deu uma série de avisos. Uma série de avisos. E é uma potência bélica. Agora, onde isso vai parar, cara? Eu não faço a menor ideia. Ninguém faz a menor ideia.